Prezados irmãos, muito oportuna esta apresentação do coral. Nossa adoração, nossa reverência aos santos profetas e aos santos apóstolos. Porque, irmãos, eles exerceram uma missão muito importante e especial para a preparação da vinda de Jesus, e foram eleitos por Deus, homens preparados, com um coração muito bom, com o cérebro também muito preparado por Deus, para que pudessem ouvir a voz de Deus, para que pudessem receber a inspiração e preparar o povo. Preparar este povo que Deus, com tanto amor, idealizou, criou, mas que o próprio homem se afastou dele, Pai. Mas Deus nunca se esqueceu e se afastou do homem. E por isso, na sua infinita misericórdia, sempre buscou resgatar novamente o homem para o reino santo da glória celestial. E assim foi através dos profetas, assim foi através do seu amado Filho, que veio do alto céu para conosco estar, dar-nos o exemplo e principalmente selar uma nova aliança com Deus. Após vieram os apóstolos, também homens preparados para continuar a obra de Jesus. E em nossos dias, novamente Jesus forma entre nós uma pessoa preparada, predestinada, consagrada, santificada, que foi a nossa querida e santa Avó Rosa. Um vaso precioso na qual Jesus e Deus nosso Pai falou novamente ao seu povo. Preparou a igreja, nos deu os ensinos preciosos, tornou a igreja digna e honrada diante de Deus e também diante da sociedade. E formou da Santa Avó Rosa o Espírito Consolador. Mas deixou nesta terra outro vaso para a continuidade desta missão, que foi o nosso estimado, querido, santo profeta irmão Aldo, que cumpriu com amor, com sinceridade este ministério, falando, inspirando, doutrinando, para que nós pudéssemos ter a capacidade, ter o entendimento e a sabedoria de buscar a Deus e aos seus santos como filhos de Deus. Por isso que prestamos o nosso louvor aos profetas, aos apóstolos, como fizemos na semana passada. Mas muitos poderão pensar: nós não participamos de festas juninas. E por que comemoramos São João, São Pedro? É justamente, irmãos, porque foram profetas. São João Batista, profeta precursor de Jesus Cristo. Dia 24 de junho foi exatamente o dia em que São João Batista nasceu. Portanto, merece o nosso respeito e a nossa homenagem. Por isso que temos hinos que relatam a história belíssima deste santo profeta de Deus, que cumpriu a sua missão e foi chamado de São João ou São João Batista, porque batizou em nome de Deus. E o próprio Jesus, que veio após ele, foi ao seu encontro pedir o santo batismo. E São Pedro? São Pedro foi o apóstolo primeiro.
São Pedro foi um grande servo do nosso Senhor Jesus. Um pescador. Uma história linda de vida, de trabalho, de conduta, de amor ao próximo. E foi quando ele estava a pescar que Jesus ia passando e o povo se aglomerou para que pudesse ouvir o Divino Mestre às margens do mar. E ali ele ofereceu um dos seus barcos para que Jesus adentrasse ao barco e falasse àquela multidão que o esperava ansiosamente. E Jesus viu o coração daquele senhor que ali cumpria as suas obrigações como pescador. E quando terminou a sua pregação, Jesus ordenou que ele jogasse novamente as redes ao mar, em águas mais profundas. E ele respondeu a Jesus: Senhor, eu passei a noite toda pescando e não tive o sucesso de pescar. E Jesus novamente insistiu: vai, lança a rede ao mar. E ele foi, creu nas palavras de Jesus. E na primeira vez que lançou a rede ao mar, foram necessários os seus irmãos, outros que faziam parte ali da sociedade de pescaria, ir ao seu encontro para arrastar as redes, tamanha era a quantidade de peixes. E naquele momento, Jesus realizou aquele milagre grandioso e importante, porque viu no coração daquele Senhor a humildade, a generosidade e principalmente o amor ao próximo. E disse a ele: queria transformá-lo em pescador de homens, para que o seguisse. E São Pedro o seguiu. E foi, irmãos, um grande apóstolo, um grande discípulo de Jesus. Continuou esta obra maravilhosa que Jesus veio nos ensinar e proporcionou à igreja continuidade e principalmente os ensinos de Jesus. E São Pedro, irmãos, é um santo de luz lá no céu. E sabe por que nós sabemos que é um santo de luz? Porque a Santa Avó Rosa, quando esteve aqui entre nós, pisando a este solo, certa vez, o Pai, junto com Jesus, quiseram levar a Santa Avó Rosa, o espírito dela, ao fundo do mar. E São Pedro foi designado para ir junto com a Santa Avó Rosa. E ele mostrou as profundezas onde o homem jamais conseguiu chegar. Porque, irmãos, no mar existem profundezas quilométricas, mais de quilômetros de profundidade. E onde existem, como a Santa Avó Rosa diz, lindos jardins. Porque, irmãos, ali está preservado tudo. Porque a pressão da água é impossível. Tudo que, irmãos, vai uma certa profundidade, inclusive a criatura humana, se for mergulhar as águas profundas, é 40 metros. Com os equipamentos, consegue-se chegar a 400 metros no máximo. Porque, irmãos, a pressão da água é tanto que implode. E a Santa Avó Rosa em espírito foi, visitou e nos trouxe, irmãos, e foi São Pedro. Por isso que prestamos a São Pedro a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. O coral canta São Pedro, apóstolo primeiro, louvor a São Pedro. Segue-me, um e outro hino do coral, tão bonito, tão especial para esta data. Mas nós não esquecemos dos outros profetas.
Não esquecemos dos outros apóstolos que cumpriram sabiamente a sua missão. Moisés, Abraão, Elias, como o coral cantou, Eliseu, Isaías, que foi um dos primeiros anunciadores de Jesus, São João Batista, Daniel, outros apóstolos, São Lucas, São Mateus, São João Evangelista. São João Evangelista foi um grande discípulo de Jesus. Foi quem escreveu o livro do Apocalipse. Recebeu, irmãos, uma inspiração divinal para que pudesse esclarecer fatos tão importantes dos mistérios de Deus. Eu fiz questão, irmãos, de esclarecer para todos os irmãos esta adoração que nós temos aos profetas e aos apóstolos. Mas nós não participamos das festividades juninas, que são, irmãos, uma tradição e folclore. Nós prestamos sim o nosso louvor, a nossa adoração a estes santos, que são santos de luz e estão com o Pai na glória celestial, cooperando para que nós possamos ter, irmãos, todo o amparo, todo o preparo que foi dado através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, a qual muitos profetas e apóstolos cooperaram nesta missão. Portanto, são dignos, muito dignos do nosso respeito, da nossa reverência e dos nossos louvores. Por isso que nós amamos muito e prestamos essa adoração a eles, profetas e apóstolos do nosso Deus.